Eu sou Ismael Pereira, diretor da Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, e damos sequência a essa série de entrevistas e conversas sobre o universo do trabalho humanitário. Hoje a gente conversa com a Federação Internacional da Cruz Vermelha, representada pela Rebeca e pelo Juan, que fazem parte do escritório regional do Panamá, e eles vão contar um pouquinho mais do trabalho deles. Eles estão passando alguns dias aqui em Porto Alegre. A Rebeca já esteve aqui o ano passado, ela retorna nesse momento para fazer, além de formações para as nossas equipes, mas também um trabalho muito específico dentro de uma área que está crescendo. Ela não é uma área óbvia dentro do trabalho humanitário. A gente começa a pensar esses processos mais recentemente do que chamamos de ações antecipatórias. Sobre isso, a gente tem dois especialistas aqui e é eles que vão nos contar o que são as ações antecipatórias. Rebeca e Juan, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo aceite. Um detalhe, tá, pessoal? O pessoal vem do Peru e do Panamá, então a língua mãe deles é o espanhol. A Rebeca arranha o português muito bem. Arranha não, a Rebeca fala português, já morou no Brasil, mas o Juan, ele vai preferir falar em espanhol, né? A Rebeca também, por favor, se tu te sentir mais à vontade falando espanhol, a gente vai ter a legenda, vocês vão acompanhar pela legenda, tá bom? Rebeca e Juan, obrigado de novo por vocês estarem conosco e gostaria que a gente pudesse iniciar, quem sabe, com vocês se apresentando para a nossa audiência. Pode ser. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu sou a Rebeca Munhoz. Eu trabalho com o escritório regional da Federação Internacional da Cruz Vermelha, baseada no Panamá, no Departamento de Desastres e Crises, Saúde, Desastres e Crises, especificamente no Subdepartamento de Clima e Ambiente, na área da ação antecipatória e resiliência comunitária. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Ismael. Mi nombre es Juan Basso y trabajo para el Centro del Clima de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Estoy basado en Lima, en Perú, pero tengo una posición regional donde doy soporte básicamente a todas las sociedades nacionales de la Cruz Roja en Latinoamérica y en Caribe. Legal. Pessoal, tivemos uma sessão anterior com a Virgínia Laino e com a Manuelita Dias, e uma das coisas que a gente conversou foi a imensa quantidade de profissionais e profissões diferentes que o trabalho humanitário reúne. Acho que é interessante, se vocês toparem, contar um pouquinho da experiência profissional e de que lugar vocês falam, de onde vocês vêm, qual é a formação profissional e como vocês chegaram até a federação. Porque duas coisas que eu achei muito legal da nossa conversa anterior, primeiro, de falar que o trabalho humanitário ele é feito de muitas profissões, né? Nós não temos aquele foco que as pessoas acham que precisa ter ou uma experiência em negociações internacionais, relações internacionais, diplomacia, né? A gente tem outras áreas que são agregadas, que são áreas que toda a nossa sociedade ela necessita para existir, o trabalho humanitário também. E segundo, que é para apresentar sim para os nossos ouvintes, para as pessoas que têm interesse e curiosidade no meio humanitário, que existe uma carreira humanitária, que ela não é desenvolvida apenas por voluntários. Então, se vocês toparem, que tal a gente conversar um pouquinho rapidamente sobre de onde vocês vêm, a formação inicial de vocês e como vocês ingressam na federação? Sim, do meu lado, eu sou formada em Direito. Eu estudei Direito no Panamá, Direito e Ciências Políticas. Aí eu sempre tive interesse na área de Direito Internacional, Direito Humanitário, Direito Internacional Público, então sempre fui para essa área. Eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para estudar no Brasil. E aí o mestrado que eu estudei foi focado em Direito Ambiental Negocial. Então, uma mistura de tudo, e ao voltar ao Panamá, eu tive a sorte de achar a oportunidade de trabalhar com a federação, e eu estou aí há 6 anos já. Então, tem sido um caminho muito bonito, tem muito aprendizado, e eu acho que tenho conseguido aplicar esses conhecimentos e aprendido ainda mais dessa formação que eu já recebi, e da formação do dia a dia, né? A gente aprende todos os dias no mundo humanitário, então é isso. Isso é muito legal, do direito direto para o trabalho com emergências, desastres. Isso é interessante. E Juan? Sí, bueno, mi formación es física y
los físicos estamos muy cercanos a los meteorólogos, entonces yo empecé a trabajar en el servicio meteorológico en Perú hace muchos años y luego también tuve la oportunidad de obtener una bolsa de estudios para hacer un doctorado. Hice parte de mi doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y en la Universidad de Vigo, en España. Pero pasé mucho tiempo en Sao Paulo corriendo modelos climáticos y teniendo una red muy importante de investigadores brasileños que daban soporte a clima y meteorología. Como pasé al lado humanitario, fue muy interesante porque yo estaba en busca de un postdoctorado y un colega empezaban a hacer un trabajo de acción anticipatoria, empezando en Perú. Yo apliqué básicamente a esta posición, sabiendo que era parte de un trabajo entre la Cruz Roja y muchos actores, incluyendo los servicios meteorológicos, y así es como empezó mi carrera desde el lado científico para el Centro del Clima, que el Centro del Clima es un centro de la Federación, un centro global que da soporte a las sociedades nacionales, y en este caso yo empecé a hacer este trabajo de acción anticipatoria principalmente en la conexión con los servicios meteorológicos y luego un poco el interés mío de saber cómo los humanitarios pueden usar esta información climática y para qué. Sabía que muchas veces se usa para salvar vidas, pero decíamos, ¿qué más podemos nosotros dar, ¿no? Y en ese sentido me empezó a fascinar este mundo de cómo poder ayudar y a la gente con la ciencia y la dificultad de trasladar esa información científica hacia la población, hacia las comunidades que no conocen. Entonces, eso fue inicialmente un desafío, pero después he ido aprendiendo ese lenguaje humanitario y siendo ese puente entre la ciencia y la comunidad. São duas profissões distintas, cada uma numa área muito específica que tem um encontro muito potente dentro do trabalho humanitário, da área humanitária. Bom, quando a gente pensa em desastres, quem está mais acostumado com uma literatura de desastres, a gente vai pensar nos ciclos de preparação, mitigação, resposta, recuperação, por exemplo. O que são as ações antecipatórias, então, e onde elas estão nesse globo desse ciclo dos desastres, quando a gente pensa na literatura e também nas ações práticas? Sim, as ações antecipatórias não são novas. Talvez o nome é novo, mas é um processo que todos temos implementado de alguma outra forma no nosso dia a dia. Então, elas incorporam atividades que são predefinidas e pré-acordadas entre as partes interessadas, incluindo a comunidade, incluindo os atores, incluindo a academia, a parte científica. E aí, essas ações que são implementadas procuram mitigar impactos de ameaças meteorológicas ou não meteorológicas. E esse processo é feito com uma preparação, como você já falou. A ação antecipatória fica dentro desse processo da preparação, mas bem no meio da previsão meteorológica, dos dados científicos, dos dados oficiais, e antes de que aconteça o impacto, a crise, a calamidade, ou antes de que seus efeitos sejam sentidos gravemente. Então, é parte desse processo, desse ciclo que você falou. Tem toda a gestão de risco de desastres, tem a preparação, tem o desenvolvimento sazonal, tem a resposta, tem a recuperação, tem a reabilitação, e o ciclo começa de novo. Essa antecipatória ficaria entre a preparação e a resposta, bem antes de que aconteça essa crise ou essa calamidade. Mas a partir de uma ameaça já estabelecida? A partir de una amenaza establecida, se empieza a desarrollar todo lo que nosotros llamamos un protocolo de acción anticipatoria. Lo que más destaca dentro de este protocolo son los llamados activadores, ¿no? Donde nos van a decir justamente lo que hemos preacordado previamente
en cuál va a ser el umbral para que este protocolo empiece a activarse o desencadenarse. Vocês conseguem trazer exemplos práticos que vocês já viveram ou tiveram em outros países dentro dessa temática de ações antecipatórias? Sim. Para a gente desmistificar um pouco, assim, falamos da literatura agora, tudo bem. Como isso passa para a prática, né? Sim, a gente recentemente trabalhou com a Cruz Vermelha do Paraguai. Eles, se falamos de uma linha de tempo, eles há 2 anos eles tiveram uma operação bastante significativa focada em secas. Eles tiveram uma emergência pelas secas em várias regiões do país. Aí eles tiveram uma operação de emergência como acontece dentro do movimento, né? Teve um deslocamento, teve pessoal, teve investimento e tal. E aí eles perceberam, olha, a gente já respondeu nesse processo, a gente tem lições aprendidas, a gente já identificou como que dá para mitigar alguns de todos esses impactos. Por que que a gente não trabalha num processo, num plano com as comunidades, com os atores, para mitigar esses riscos, para ter ações pré-identificadas? Aí a Cruz Vermelha fez esse trabalho com os atores locais, com a Secretaria de Emergência Nacional, com o Ministério de Desenvolvimento Social, com o Ministério da Saúde, com as comunidades. Eles têm filiais nas comunidades que foram mais atingidas. Então, eles fizeram todo esse processo por conta de um ano. E aí eles pré-identificaram os dados, a situação histórica também, por que estava acontecendo, o que dava para implementar. E aí eles trabalharam um plano de ação antecipatória, que recentemente foi aprovado pelo movimento. Então, eles já têm esse recurso, tanto narrativo como financeiro, para começar a implementar capacitações, para começar a preposicionar itens e também para agir quando seja necessário. O que seria, nesse caso, a ação antecipatória prevendo secas, né? O que é preposicionado, o que é feito, movimentado junto à população e outros organismos que a gente consideraria ações antecipatórias? En algunos casos, por ejemplo en Centroamérica, donde tenemos un corredor seco que afecta recurrentemente sequías en Honduras, El Salvador, Guatemala, parte de Costa Rica incluso, estas afectan principalmente los medios de vida, la agricultura de las comunidades. Entonces, el foco de las acciones anticipatorias está un poco hacia el agro, ¿no? Cómo restablecer soporte hacia la agricultura. En ese sentido se trabaja mucho con el sector agricultura de los países, pero también con las comunidades, porque básicamente escuchar a las comunidades en relación a sus necesidades es donde ya no solo el foco es agricultura, sino, por ejemplo, reserva de agua. Es lo que necesita la población. Entonces, ahí entra otro sector, el washer, que nosotros conocemos, y se empiezan a hacer actividades relacionadas a restablecimiento de agua segura, como cosechar agua, por ejemplo, dentro de las comunidades. Y en el lado de agricultura, por ejemplo, semillas resistentes o algún tipo de variedad de semilla que pueda resistir más a las sequías. Basicamente, a gente está falando de ações que também são desempenhadas no processo de resposta. Então, a gente está dizendo que a gente pode puxar algumas ações da resposta para um momento anterior do evento acontecer, da ameaça se concretizar. É isso? Por exemplo, ao invés de pensar em gestão de água potável depois que a ameaça aconteceu, aí a gente começa a trabalhar isso no período em que a ameaça já tem um indicativo. Olha, fomos passar por um período de seca, então a gente já trabalha armazenamento de água potável, armazenamento de grãos de maneira segura para o período que a gente vai enfrentar. Seria mais ou menos isso, ao invés de depois que estamos enfrentando, vamos pensar aonde conseguir água potável, aonde fazer armazenamento de grãos de maneira segura. A gente pode pensar mais ou menos por aí? Sí, en la mayoría de casos en los países que ya están trabajando en acción anticipatoria se da esto, ¿no? Usan muchas de las actividades que se hacen para respuesta, pero un poco más organizadas en términos de prepararse
antes que un evento pueda llegar, ¿no? Entonces ya ganan ese tiempo de que se haya puesto esto en la respuesta, hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Sobre todo en amenazas que nos dan esa oportunidad, esa ventana de tiempo, ¿no? Hay otras que básicamente vamos a poder hacer evacuación en conjunto con las autoridades nacionales, pero si la ventana de oportunidad de acción anticipatoria nos da más tiempo, se pueden hacer más acciones relacionadas, muchas veces relacionadas con la respuesta. Então a gente está falando de uma troca de paradigma. E eu acho isso elementar para a gente pensar os novos modelos de gestão de risco e desastres no Brasil, na América e no mundo, no contexto global, principalmente com o avanço do câmbio climático e da intensificação dos desastres, né? E também o encurtamento de tempo entre um desastre grave e outro. Porque é muito legal a gente pensar que tudo que a gente poderia estar fazendo na resposta depois que o evento já se concretizou, já se transformou em um desastre, a gente poderia estar aplicando isso antes e preparando melhor as comunidades, as populações estarem muito mais bem atendidas. E aí, claro, a gente vai acabar entrando na resiliência, diminuição de vulnerabilidades, passa-se pelo evento de uma maneira mais segura, de uma forma mais segura. Então, deixa eu entender com vocês. O processo de lições aprendidas com desastres passados na nossa região seria uma ferramenta importante para a gente desenvolver pensando em ações antecipatórias? Eu acredito que sim, porque dentro do processo para gerar um plano, para agir, precisa ter informação da experiência prévia. Por exemplo, aqui em Rio Grande do Sul, nesse processo de pesquisa que a gente está fazendo para o estudo de viabilidade, a gente encontrou que teve enchentes em 1800, 1900, 2024, sendo quizás talvez a mais grande ou a mais de maior calamidade, se a gente puder chamar dessa forma. Então, tem uma frequência, então todos esses dados nos permitem identificar tendências que são modificadas ou acrescentadas pelo cambio, pelas mudanças climáticas, pela crise planetária, pela poluição, mas tem uma data que já é estabelecida. Então, nesse processo, a gente precisa desses dados históricos para identificar qual que é a tendência, como que está mudando essa tendência, o que dá para implementar, que ações dá para implementar. A gente falava ontem na conversa que a ideia das ações antecipatórias, o foco é a dignidade humana. Não é igual, não é a mesma coisa você entregar uma ajuda para as pessoas quando elas já foram atingidas, até a parte psicológica mesmo é diferente, a que você dê para essa pessoa uma opção de decidir, olha, eu gostaria de receber talvez uma transferência monetária para mobilizar minha família, ou eu preciso de uma transferência monetária para outra ação. Então, é diferente que aconteça antes a que aconteça depois, que a calamidade ocorrer. Então, a gente precisa desses dados secundários, mas precisa também da coordenação, da comunicação de todos os atores para que essas ações sejam implementadas de forma certa. Isso é uma coisa que eu ia perguntar para vocês. A gente tem estudos dentro do movimento ou em outras agências, né, dentro do contexto humanitário, do impacto que é produzir ações antecipatórias em relação a produzir uma resposta? A gente tem algum índice que mede, olha, isso aqui de fato traz muito mais dignidade, segurança e resiliência para as pessoas quando a gente atua de uma maneira antecipada do que quando a gente atua como resposta? A gente tem isso? Se está empezando a evidenciar, básicamente con las activaciones que se han tenido, cómo poder transformar esto en, si la acción anticipatoria tiene un costo-beneficio en términos de la respuesta. En el movimiento actualmente su foco es un poco más hacia el beneficio hacia la comunidad, mientras que otras organizaciones de las Naciones Unidas como FAO, PMA, están haciendo más este estudio de costo-beneficio
y lo que están encontrando, las primeras evidencias que están encontrando, que hay una relación de 7-1, ¿no? Por cada dólar que se invierte se gana $7 Isso. que hubiéramos hecho gastado en la región. Se a gente pensar numa população que nem o Rio Grande do Sul atingida, isso é muita gente, né? Entonces, creo que mientras más evidencia tengamos, esto se va a notar más. Es algo que nosotros estamos bastante involucrados y creo que evidenciando esto también es algo que necesitamos escalarlo, ¿no? Escalarlo para que los gobiernos, por ejemplo, opten por este tipo de mecanismos y los puedan desarrollar como un mecanismo del propio Estado. Que desafios a gente tem em relação a isso? Ações antecipatórias. O que vocês já conhecem do contexto do Brasil, e ainda ontem falávamos, né? O Brasil por muito tempo se gabou por ser um país que não passava por desastres, o que claramente não é verdade, né? Eles eram invisibilizados, mas de fato a gente tem um aumento da frequência. Então, creio que o Brasil, em relação a outros países da América Latina, está começando um trabalho de relevância. Que desafios vocês enxergam que nesse percurso, para construir ações antecipatórias, a gente tem dentro de um contexto brasileiro e dentro de um contexto regional, né? Pegando as Américas, por exemplo. Sim, eu começaria falando, talvez, um desafio que acontece quase que em todos os países é o processo de coordenação. Por quê? Porque cada instituição, cada ator tem suas prioridades e está certo. Talvez começar a falar de ação antecipatória não seja prioridade, mas aí acontece um desastre e aí vira um pouco essas prioridades. Então, a coordenação é essencial. A comunicação entre os atores, a gente falava um pouco disso ontem, é necessária para implementar as ações, seja na antecipação, seja na resposta. A partir dos dados também históricos, às vezes tem países, não é o caso do Brasil, mas tem países onde não tem dados históricos, meteorológicos, científicos. Eu acho que para o caso do Brasil, tem muita informação disponível e eu acho isso positivo. Talvez precisa organizar, talvez precisa, mas tem informação. A gente já conheceu de países que eles não têm infraestrutura para gerar dados meteorológicos, por exemplo. E aí não é o caso do Brasil, então eu acho que é muito positivo. Juan, não sei se você também gostaria. Sí, desafíos, muchos aún. Principalmente, como decía Rebeca, también parte de los mandatos, ¿no? Que es básicamente organizarse quién puede dar o quién puede hacer. Sí. En datos, creo que Brasil, como dice Rebeca, se tiene datos. Quizás en la parte de impactos habría que ver un poco quién maneja este tipo de información, que es lo que quizás nos ha costado un poquito más en encontrar, pero seguro que alguna agencia por ahí los debe tener. Y luego es coordinar, ¿no? Todo parte de la coordinación y para los éxitos o los éxitos que se han visto en otros países es que básicamente los países que han tenido más éxito más rápido en llegar a hacer acción anticipatoria es los países que han coordinado con muchas organizaciones del país. Uhum. Então, fortalecimento e formação de lideranças, coordenação, governança é importantíssimo, né? Quais são os próximos passos? Vocês falaram pra gente que, claro, é isso que nesse momento a equipe de vocês está realizando aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, esse levantamento de informações para um estudo de ações antecipatórias. Que momento estamos e quais são os próximos passos? Sim, nessa semana a gente continua fazendo o processo de entrevistas para consolidar esses dados, tanto secundários como de atores-chave. A gente vai sistematizar esse documento e a gente vai compartilhar uma vez seja finalizado dentro do marco da operação de emergência pelas inundações aqui no Brasil. Então vai ser um documento que a gente vai deixar pronto e para ser utilizado pela filial, pela Cruz Vermelha local, nacional, para ser implementado. Também dentro desse processo
já no âmbito local, identificar se tem viabilidade mesmo para implementar ações antecipatórias. Então, o documento gera recomendações que são incluídas ou são mencionadas pelos atores que são entrevistados. E aí é um documento que é um documento vivo, assim, vocês podem utilizá-lo, podem implementá-lo. Ontem a gente falava de como coordenar melhor, como que daria para se organizar melhor. Então é um processo que vai começar e que, se tudo dar certo, poderia ser um possível plano de ações antecipatórias que pudesse ser implementado no Estado, nas áreas geográficas identificadas e priorizadas. No Brasil, já houve algum desses? Que a gente saiba, não. Esse é o primeiro. É uma ótima oportunidade, então. Que legal. Pessoal, passa rápido, 30 minutos, né? Mas eu espero que quem está nos assistindo ou nos escutando pelo Spotify compreenda o que são essas ações, porque isso não cabe apenas à Cruz Vermelha desempenhar, isso é algo, como foi falado pela Rebeca e pelo Juan, tem que ser coordenado junto às comunidades, principalmente, né, a escuta das comunidades é muito importante nesse sentido, o conhecimento deles e a dignidade das pessoas que vão ser contempladas. E que também vocês conheçam mais os programas da Cruz Vermelha, não só no Brasil, mas dentro do movimento internacional. Rebeca e Juan, obrigado mais uma vez por vocês fazerem parte e convido vocês a dar umas palavras finais para quem está nos escutando. Sí, claro. No, como lo decías, el panel intergubernamental de mudanzas climáticas, cambio climático, ya nos dice, ¿no? Nos advierte que cada vez más los eventos climáticos extremos serán más severos y frecuentes. Entonces, creo que es una oportunidad para trabajar en esta temática y preparar no solo a las comunidades, sino también al staff y voluntarios en esta temática de acción anticipatoria, y creo que es un buen inicio para la filial de Rio Grande do Sul. Para a Cruz Vermelha brasileira como um todo, né? Certo? Acho que tem o primeiro plano pensado no Rio Grande do Sul, infelizmente por um desastre, mas desastres são oportunidades, né? Costumo falar que também tem coisas boas acontecem nessa mobilização. É isso? Obrigado. Pessoal, fiquem com o próximo episódio e não se esqueçam de dar uma circulada aqui, ó, no botão. Aqui tem o nosso documentário do projeto de transferência monetária, do programa de transferência monetária que a gente realizou. Foi uma das ferramentas que a Rebeca citou, que fazem parte tanto da resposta, mas podem ser integradas dentro das ações antecipatórias, ou seja, a gente pode fazer a transferência antes que o evento ocorra, garantindo assim mais dignidade, independência e segurança para as famílias. Bom, obrigado, até a próxima.